Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 6 de novembro. Agora na Espanha, 13 horas e 17 minutos. No Brasil, 9 e 17 da manhã. Gente, a BTC transpassou de baixo para cima a nuvem de Shimoku. Já é o segundo candle com o corpo real inteiro para cima da nuvem. O canal de Keltner já fez transpassar a linha superior. A mediana vai fazê-lo até amanhã. E a linha inferior também está agressivamente emborcando de baixo para cima contra a nuvem. A gente está sentindo o peso do transcurso por cima desse setor avermelhado. Para que a BTC sofra aquela repulsa magnética, aquele pump espasmódico, é preciso começar o trânsito por cima do setor verde, como aqui, ó. Aí ela sofre aquela repulsa magnética. Logo depois que cruza, fica pesadinha porque fica transitando ainda por cima do setor vermelho. Uma movimentação normal, a gente precisa superar esse último estresse aqui da aresta superior dessa cunha triangular em 22.800, para aí sim a gente sofrer esse pump espasmódico em direção a 30 mil dólares. A gente precisa ficar de olho no DXY, que vai abrir daqui a pouco, por volta das 21 horas aí do Brasil, na virada da VWAP de domingo para segunda, já que ele está na beira de um abismo aqui. Se ele incursionar para dentro do canal de Keltner, ele só vai parar em 108, 107, que é a mediana do canal de Keltner. Lembrando que o DXY guarda uma relação de movimentação inversa em relação a BTC. É uma relação movimentacional de inversão. Quando ele sobe, a BTC cai. Quando ele desce, a BTC sobe. É bem provável que a gente emburaque aqui em direção à mediana do canal de Keltner em 107. Ele fechou em 110,78 na sexta-feira. A bolsa de Tel Aviv, que opera hoje, está mais 0,62. Isso é bom, porque boa parte das ações da bolsa de Israel são de tecnologia. É um indício de como vai abrir futuros de Nasdaq. Gente, no gráfico intraday, a BTC tá um reloginho. Basicamente, a gente bate na lower, volta para VWAP. Agora a gente está orbitando aqui o patamar da VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Tá um reloginho suíço, com certeza vão fechar rapidamente. E na seara fática, o Twitter quer cobrar 8 dólares por conta verificada. Há uma enxurrada de críticas dizendo que a verificação das contas do Twitter era um filtro contra uma suposta onda de desinformação. Agora qualquer um pode ter a conta verificada. Muitos críticos estão dizendo que isso vai influenciar nas eleições de meio de mandato. Outros dizem que havia inclusive corrupção dentro do Twitter, porque muitos dos demitidos pelo Elon Musk, que já passou o facão no corpo de funcionários, cobravam para verificar uma conta no Twitter. Entrou na discussão até o Stephen King, o clássico autor de longas de suspense, dizendo que quem tinha que pagar esses 8 dólares seria o próprio Elon Musk, já que ele sempre teve, óbvio, ele é o Stephen King, ele sempre teve a conta verificada e agora se vê na bizarrice de ter que colocar o seu cartão de crédito para pagar, para manter o blue check aqui, o sinalzinho de verificado. E a comunidade de holders da Dogecoin exige que o Elon Musk aceite, né, imponha o pagamento dessa taxa de 8 dólares em Dogecoin. Ou seja, tá virada, essa história de verificação no Twitter tá virada numa grande bagunça. O fato é que qualquer um agora pode ter a conta verificada com apenas 8 dólares e os críticos dizem que isso vai afetar as eleições de meio de mandato porque seria um filtro contra uma suposta desinformação. E agora você pode comprar hardware de mineração de BTC, equipamentos especializados em mineração de Bitcoin, no Walmart, o gigante do varejo norte-americano. É o novo normal. E o cripto fugitivo Ducon disse estar escondido na Europa, zomba de policiais, não sai do Twitter tweetando e afirma que quer um encontro com as autoridades sul-coreanas que determinaram a sua prisão no metaverso. É o novo normal. Os criptofugitivos agora querem se entregar no metaverso, vamos colocar assim. E na seara geopolítica e finanças internacionais, começam as negociações da COP27 com avanços e uma polêmica: o financiamento de danos causados por eventos climáticos extremos.
tá na mesa e expõe uma divisão entre nações ricas e pobres. Na prática, eles querem que as nações que já foram que emitiram grandes quantidades de carbono indenizem as nações que são afetadas por eventos climáticos extremos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. É muito polêmica esse avanço em termos de liquidação em perdas e danos. Até cientistas estão lá no Egito para explicar que não há uma correlação assim tão direta, mas enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar, como vai se criar uma bolsa de compensação entre emissão de CO2 e indenização para países que sejam afetados por eventos climáticos extremos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E na 14ª Exposição Internacional de Aviação, a China exibe todo o seu poderio tecnológico com um caça furtivo de última geração. Eu estava vendo aqui os vídeos desse novo equipamento militar chinês. Parece mesmo que saiu de um filme de ficção científica. O caça, bonito ele tem que ver se faz tudo o que os chineses prometem. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E os Estados Unidos vão estacionar mais ativos militares com capacidade nuclear na Península Coreana. A Casa Branca autorizou o emprego de mais ativos militares com capacidade nuclear na Península Coreana. Pyongyang acabou promovendo mais um teste de mísseis que acabaram cruzando o arquipélago japonês e acabou impondo também o deslocamento de japoneses para abrigos, e agora toda essa tensão lá na Ásia acabou por exigir mais ativos militares com capacidade nuclear na Península Coreana. O mundo tá virado num Armagedon nuclear. A BTC tá muito comportada. Hoje, o que indicia como vão abrir os futuros de Nasdaq e Dow Jones é a Bolsa de Tel Aviv, que opera no domingo, subindo mais 0,69. Nesse momento, é um bom sinal. É possível que o DXY emburacando em direção à mediana do canal de Keltner, ali em 108, 107, a gente promove esse pump espasmódico da BTC em direção a 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.